Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTVS Moda. Já trabalho com RP há aproximadamente 10 anos. E nesse treinamento vamos aprender sobre geração de limite comercial a nível professional. O limite comercial, na verdade nós temos dois tipos de limites, né? O comercial e o financeiro, né? Isso é mediante a parâmetro, tá? Para a utilização do limite comercial. Mas o limite financeiro é aquele destinado à emissão da nota fiscal, de bloquear ali a venda, né, a emissão da nota, se o cliente não tiver limite para aquilo e dependendo da forma de pagamento, né? O limite comercial é aquele limite de venda, ou seja, limite do cadastro do pedido de venda. Então eu posso ter, por exemplo, num cliente um limite comercial de 100 mil, que é só para cadastro, e um limite financeiro de 50 mil, tá? Esse limite comercial, você tem parâmetro que você ativa ele e tem processo dentro do sistema também que você pode rodar para atualizar o seu limite comercial, ou seja, baseado no meu limite financeiro, eu quero que seja duplicado o valor para o limite comercial, ou seja, eu coloco 50 mil, quero que vire 100 mil de limite comercial. Então, no parâmetro que eu vou apresentar, você colocaria o fator 2, né? Ou posso ir lá e fazer o cadastro também manualmente, tá? Lembrando que limite comercial ele não bloqueia faturamento, tá? Ele só serve para o cadastro do pedido. E é lógico, aí você tem que ter todas as configurações de validação de limite de faturamento do pedido para utilização também. Beleza? Obrigado, um excelente treinamento. Sobre o limite comercial, pessoal, em primeiro lugar, nós precisamos acessar aqui o ADMFL 054 ou ADMFM 013, tá? Vou colocar aqui comercial. E ele tem aqui, ó, em usa limite comercial, tá? No meu caso, do meu ambiente, está ativado, tá? Quando você coloca aqui o valor 1, até lá na tela do pedido de venda, né, quando você clica em limite, que ele tem a abinha ali para você consultar e tem parâmetro para isso também, ele muda um pouco a telinha do limite. Aí ele passa a aparecer limite financeiro e comercial. Se esse parâmetro estiver desabilitado, por exemplo, como zero, né, ou não tiver informação, que ele pega pelo global, ele aparece aquela mesma telinha do PSFM 034 lá na consulta de limite lá dentro do pedido de venda, tá? Então, nesse caso, a gente deixa como aqui como utiliza, ok? Outro ponto importante é o fator. Esse fator, tá, pessoal? Ele serve, então vou colocar aqui, ó, fator, ó, VL fator, VL underline fator, underline limite, underline comercial. Esse processo, onde você coloca qual o fator que você quer que utilize do limite financeiro para calcular o limite comercial, no meu caso, está 1,5 aqui, 1,5, tá? Então, para que isso aqui ocorra e para que ele execute baseado nesse fator, não é no cadastro manual, é através de um componente dentro do sistema que nós vamos ver na sequência, tá? Se eu não colocar nada aqui e for rodar o processo, obviamente que ele não vai dar certo, tá bom? Fechado. Então, esses dois parâmetros, tanto no ADMFM 013, que é por empresa, o ADMFL 054, que é por empresa, precisa estar ativado em limite comercial e, lógico, as ativações de validação de limite dentro do pedido, limites de venda quando o cliente controla o limite, tá, pessoal? Não adianta somente eu colocar ali, vou ativar no ADMFM 013 o limite comercial e depois não configurar aqui dentro do 014 ou do ADMFL 034, nenhum parâmetro destinado a limite. Os limites têm que estar configurados também, tá? Para ele fazer a ativação ali dentro do pedido de venda, tá? Então, parâmetros configurados, tá? O processo aqui de limite comercial, aqui, ó, limite comercial, aqui, ó. PIS FP 062, gerar limite comercial com base no financeiro, ou seja, para isso o limite mesmo do cliente tem que estar configurado, tá? Então, se eu vir aqui dentro, aqui, ó, PIS FM 010, vou pegar aqui um cliente, limite, ó, tá vendo que ele muda, tá vendo? Ó, comercial e financeiro, tá? Manutenção de limite, vamos colocar aqui que esse cliente vai ter 900 mil aqui de limite, tá? Salvar, posso vir, é aquilo que eu falei no vídeo da apresentação aqui da aula. Eu posso vir aqui e informar manual meu limite comercial, tá? Mas se eu quero só utilizar meu limite financeiro para que no cálculo, baseado naquele parâmetro de fator, ele me dê aqui o limite comercial, também posso, tá, pessoal? Então vamos colocar ali. Se eu for executar o PES FP062 desse cliente 30, quer ver? Ó?
o meu fator está 1,5 lá, F4, vamos marcar, simular. Então, ele foi para 1.350.000 porque ele pegou os 900 mil vezes 1,5, tá? Foi para esse. Então, se eu processar, ele vai atualizar esse limite comercial lá, tá bom? Então, pessoal, o limite comercial, ele tem a validação para você gravar o pedido do cliente, tá? A validação do limite é exatamente para que eu conseguir emitir vendas baseado no limite comercial, limite de vendas, tá? Não tem nada a ver o limite comercial com o limite lá do faturamento do pedido. Lá que no encerramento da transação, que muitas vezes quando não tem limite, e no caso vai fazer uma fatura, ele dá o bloqueio ali. Não tem nada a ver. Limite comercial é uma coisa, limite financeiro é outra. Tá? Financeiro está voltado ali para o faturamento, tá? Outra coisa importante. Nós temos aqui também limite comercial. É o tipo de composição do limite comercial. TP, underline composição, underline limite, underline com, tá? No meu caso está como zero, tá? Mas ele tem aqui, ó, zero. O valor volta ao limite comercial após a liquidação financeira. 1. O valor volta ao limite comercial após o faturamento do pedido. E 2. O valor volta ao limite comercial após a liquidação financeira ou caso o vencimento da fatura em aberto seja menor que a data de previsão de baixa do pedido de venda, data da capa do pedido de venda, tá? Então, para retornar o limite comercial, ali o valor ali, né, retornar para disponibilizar novamente, depende da configuração desse parâmetro também, que é muito importante, tá? Se você colocar como zero, que é o padrão que ele já vem, é somente quando for fazer o recebimento ali da fatura que foi gerado, do financeiro que foi gerado, que ele retorna, tá? Então, isso aqui é um ponto de analisar qual vai ser a forma que você quer que o limite comercial volte ainda para ser utilizado, tá bom? Então, não se esqueça, tá, pessoal? Limite comercial é para cadastro de pedido, não tem nada a ver com limite de faturamento, tá bom? Então, os processos hoje, é lógico, a gente tem a opção ali de limite por rating, né? Mas isso a gente vai ver num outro momento, porque o rating de pedido, ele tem um fluxo de avaliação muito maior, que você cria regras, né? Então, a gente tem aqui, ó, tanto que ele tem aqui a atualização do limite por rating de clientes. Isso daqui a gente vai ver quando a gente for tratar do rating aqui, tá? Porque ele é um campo bem grande aqui. Só um spoiler. Aqui a gente cadastra as estruturas do rating de cliente, né? Você coloca aqui as validações que você quer, a composição que você quer aqui no item do rating para classificar o seu cliente, categoria A, B, C, D. Né? Então, isso daqui, e de acordo com isso, que a gente pode fazer a atualização do limite por rating de clientes. Então, isso aqui a gente vai ver num outro momento, porque é um campo já com uma considerável aqui de informações, que é melhor ver a parte, e a gente aproveita e vê a parte do limite aqui também por rate de clientes. Beleza? Bom, obrigado pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Olá pessoal, espero que tenham gostado do treinamento. A título de revisão vimos sobre geração de limite comercial. Né? Lembrando que tem parâmetros para configuração, né? Dois parâmetros, o ADM-FM013 para ativação, lembrando que para a utilização da validação de limite, né, dentro do pedido de venda, não é só você configurar esse parâmetro que usa limite comercial. Tem os parâmetros de limite também que têm que ser configurados, tá? Motivos, e desbloqueio de pedido por falta de limite. Então tem outros parâmetros que precisam ser configurados, mas o foco é você saber que o limite comercial, e não é toda empresa que tem esse foco, tem algumas empresas que utilizam uma separação nisso, né? Então eu tenho um limite que eu destino ao cadastro do pedido e eu tenho um limite que eu destino ao faturamento. Então você consegue separar isso, né? Eu não deixo totalmente só um limite para todas as finalidades. Eu consigo separar meu limite para cadastro de pedido e meu limite para faturamento, né, que é o financeiro. Então, dependendo muito da necessidade de cada empresa, de cada usuário, de cada cliente, é importante a utilização para você separar esses limites do cadastro do pedido com o faturamento, ok? Obrigado e até a próxima.